Olá, Oi. iniciando mais uma live. Hoje, ativando o feminino com os óleos essenciais. Estamos aguardando a Leila, nossa convidada, que vai falar sobre os óleos essenciais. Tá? Essa é a segunda live, tá? A gente fez a primeira, agora estamos na segunda e continuando o assunto dos óleos, inativando com os óleos essenciais. O feminino sendo ativado Através através dos dos óleos óleos essenciais, essenciais. né? Ai, Oi, Leila. oi, Leila. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tá tranquilo aí? Porque para mim aparece um pouco escuro. Não, mas fica ótima a imagem. Não Tá sei se você tranquilo? viu Ai, o então tá vídeo bom. de ontem. Você viu que dá tudo certo. Sim. Deu tudo certo, então tá bom. Preparamos Boa aqui para a noite, meninas, live. tudo bem? Então, vamos começar nos apresentando, gente? Hum, Vamos começar nos apresentando novamente para quem está vendo pela primeira vez, quem vai ver a gravação dessa live também, que seja muito bem-vinda. E a gente aqui, né, do Tecendo Essência, eu sou a Marina, tá? Como terapeuta, focando na energia feminina, tá? Em sagrado feminino, e também trabalho como taróloga e oraculista. E eu sou a Daisy, sou terapeuta com abordagem junguiana, também trabalho com os cristais. E aqui no Tecendo Essência, eu e a Marina, a gente reúne nosso conhecimento para auxiliar mulheres no caminho que elas devem percorrer para despertar sua essência feminina sagrada. E Leila, se apresenta você também, fale um pouquinho de você. eu sou Leila Sanchoimei, aqui das lojas Chão Perfumaria Vegan. Também sou terapeuta, por enquanto não estou atuando. Gosto mais da área empresarial. Gosto de apresentar os meus produtos, da filosofia de vida, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre óleos essenciais e as deusas, os arquétipos. O Uhum. feminino através dos arquétipos das deusas, né? Maravilhoso. E aqui no Tecendo Essência, né, é a linguagem que a gente usa para decodificar essa energia feminina, para gente conseguir entrar nesse processo terapêutico e mais a fundo, nós usamos a linguagem das deusas relacionada à mulher, relacionada à energia feminina, ao comportamento, a toda a estrutura do feminino. Então, nós temos 7 grandes deusas, a gente gosta sempre de lembrar essa parte, né? Nós somos todas essas 7 grandes deusas, tá? Então, elas fazem parte da nossa essência central feminina e cada uma delas é ativada de uma forma única, porque cada uma delas é única em si, tá? E todas elas compõem essa essência feminina sagrada. E para a gente, no nosso dia a dia, no nosso viver, na nossa viver natural feminino, às vezes a gente tem facilidade para ativar algumas e dificuldades de encontrar outras, tá? Então, diversas ferramentas podem nos auxiliar nesse equilíbrio. Esse equilíbrio das 7 deusas é o que a gente fala que é o primeiro passo para o nosso autoconhecimento feminino, tá? É o primeiro passo para a gente trabalhar, para a gente iniciar essa jornada de autoconhecimento feminino. Então, é muito importante ter consciência, saber quais são suas deusas mais fortes, quais estão mais fracas, como equilibrar essas mais fracas. Uma das coisas que a gente até dá uma dica, né, para quem ainda não conhece, não sabe, e não sabe nem qual é a sua deusa, né, qual que está mais forte, mais fraca, nós temos um teste, né, no Tecendo Essência. Então, quem quiser é totalmente gratuito. O link fica aqui na bio do Instagram ou em todas as redes sociais, a gente sempre deixa o link. Pode entrar em contato com a gente que a gente passa o link. Você se inscrever e nós enviamos esse teste por e-mail, é totalmente gratuito e você tem a possibilidade de entender qual é a relação que essas deusas fazem interna sua. Então, vai ter algumas que estão mais fortes, mais fracas, tem uma pontuação, é super simples, fácil de fazer, sabe? Logo você entende. E aí começa a jornada, né? Começa essa jornada de equilíbrio do feminino. E claro que para auxiliar nesse equilíbrio, né?
temos diversas ferramentas e uma delas, maravilhosa, são as essências, né? Os óleos essenciais, mas, gente, óleo essencial tem que ser natural. A gente descobriu isso na última live. Uhum. Não, ontem, no vídeo anterior, a gente acabou deixando aí uma receita da conquista. Então, acessem o vídeo anterior, porque lá tem uma receitinha demais ali para você conquistar o seu boy magia. Então, para quem quer se apaixonar, eu acho que tá lá a É receitinha. maravilhoso. Sim. E a gente trouxe também a vibração de Afrodite, Sim, deusa né? alquímica. Importantíssimo para o feminino. Todas as mulheres, independente da deusa que ela tenha mais forte, que ela expresse mais forte, né? Ela precisa de Afrodite para fazer essa conexão, né? Até para as outras deusas se expressarem bem, né? Precisa porque é o amor. O amor, assim, é central na expressão do feminino, né? Sim. E agora nós vamos continuar, né, essa jornada que estamos fazendo, né, com as deusas e os óleos essenciais. E nesse novo foco, né, nessa nova energia que a gente está entrando, a gente sempre fala, a gente tem as 7 principais deusas que a gente trabalha e a gente subdivide em 3 grandes blocos, né? 3 grandes subdivisões que são a atuação dela na nossa vida, tá? Delas na nossa vida. Então, nós temos um grupo hoje de 3 deusas, tá? Ela está subdividida numa linha que a gente chama de vulneráveis, as deusas vulneráveis, tá? Desse grupo de 7, são 3 que trabalham nessa linha, que nós vamos falar, que é Hera, Perséfone e Deméter. São as 3 deusas que nós vamos falar hoje, ok? E o que são essas deusas vulneráveis, né? O que elas fazem, o que elas trabalham? Por que a gente fala que é chama vulnerável, vulnerável? né? Será que é frágil? O que acontece, né? Vulnerável parece, às vezes a primeira vez fala, parece que É logo vai fraca. cair, né? Fraca. É. E não é nada disso, não significa nada disso, tá? O porquê o vulnerável? Porque ela trabalha a nossa relação com o outro, principalmente, né? Nós nos relacionando no mundo. Oi, Leila? Meu Você quer comentar? áudio. Calma aí. A gente está sem áudio? Alguma coisa? Não, eu que fiquei sem áudio agora. Ai, A gente está te ouvindo. Nós estamos te ouvindo super bem. nossa, é que pra mim ficou sem. Ai, Deus. Essas coisas ao vivo. Ao vivo acontece, é normal. Ao É vivo, normal ao vivo, tudo mesmo. acontece. Eu escuto vocês, só que tá bem baixinho. Será que a gente está com o áudio muito baixo? Pode ser. Não, eu que fiquei. Deixa eu ver. Eu vou tentar resolver com fone. Tá. Tá. Nós vamos continuar, então, aqui Mas que a eu gente vou ter. estava conversando, né? Que a gente estava expondo. Então, o nosso trabalho, né, o processo que a gente vai fazer agora, né, são com as deusas vulneráveis, ok? Por que o vulnerável que a gente estava falando, né, explicando. O que acontece? Elas representam dentro do feminino a conexão eu e o outro. Porque, gente, a gente não vive numa ilha, né? A gente não vive sozinho, a gente não vive numa cápsula só. A gente, mesmo na quarentena, a gente se relaciona, né? A gente, nem que for virtualmente, a gente se relaciona. Então, precisamos do outro, precisamos dessa troca para a evolução pessoal, tá? É importante tanto para a nossa evolução quanto ser, quanto para o nosso emocional, tá? Para o nosso psicológico. É importante isso, né? Nós somos seres que precisamos dessa troca energética, troca de experiência, troca de carinho, tá? Então, essas deusas estão nesse grupo da nossa vida. Elas fazem parte de, entre aspas, eu ponho bem entre aspas, mas é só para a gente ter uma ideia, papéis sociais que nós fazemos parte. Nós precisamos olhar para eles, tá?
é bem interessante a gente entender que nós não somos esses papéis, nós não somos totalmente essa linguagem, mas elas fazem parte da nossa vida, então nós temos que olhar com muito carinho e saber em que momento, qual energia nós temos que colocar nesse determinado ponto. Tá? Então, dentro desses, entre aspas, papéis na questão do relacionar-se, nós temos uma energia que é a energia inicial da filha, tá? Porque todas nós somos filhas, de alguma forma, né? Então, nós passamos por uma energia de aprender a sair da dependência para entrar no estado de entender quem somos e de crescer. Então, esse processo de sair da filha é um processo de uma deusa que trabalha numa deusa vulnerável, que aqui seria Perséfone, tá? Nós também temos o papel de ser mãe, tá? A mãe é o papel da mulher, é a energia do feminino, não exatamente só de ter um filho. Claro, o máximo da mãe é ter um filho, né? O que o biológico nos mostra, nos possibilita. Mas a mulher, ela é capaz de gerar, ela tem uma energia criativa muito grande, ela tem contato de fazer gerar, fazer crescer, de produzir alimento. Nosso próprio corpo produz leite quando nós temos a criança, então nós conseguimos alimentar um outro ser e conseguir conduzir, educar, né, na questão da educação como amor e como condução, fazer algo crescer e dar vida, porque a gente traz essa energia de crescimento e criatividade. Essa força, ela é essencialmente vibração feminina, por isso que é o papel da mãe. Então, muitas vezes a mulher está no papel mãe, ela não precisa ser mãe de um filho, ela pode ser mãe de uma empresa, ela pode ser mãe de um projeto, mãe de uma comunidade que ela trabalha, que ela cuida. Então, ali, mas essa energia de crescer, cuidar e gerar é feminina, trabalhando Deméter, tá? Que é uma deusa vulnerável, a nossa relação. E a última proporção que a gente trabalha também é a do casamento, a esposa. Por quê? Relacionamento estável. Você precisa... a energia feminina e masculina, ela gera tudo, ela faz a união de tudo. Quando a gente trabalha sagrado feminino, a gente vai estudar conceito de sagrado feminino, que não cabe aqui, eu só vou dar um polozinho. Tudo que é gerado em trino, né? O divino é trino, é pai, mãe e filho, né? Tudo é trino quando a gente trabalha divino, quando a gente trabalha evolução, algo para criar, para evoluir. Então você precisa de união, né? De duas polaridades energéticas aqui para gerar algo maior em você, que é a questão da união estável, as duas do comprometimento e tudo que você precisa fortalecer e levar para uma ascensão, você precisa estar comprometido com aquilo. Então, trabalha comprometimento, que trabalha a deusa do casamento também e da união. Então, são três visões, três energias de deuses que integram-se a as deusas vulneráveis, tá? Que é nossa ação direta no mundo e nós nos relacionamos com o outro. Então, todas as mulheres têm essas três energias e precisam estar equilibradas dentro de nós. Então, hoje nós vamos aprender a equilibrar essas três grandes deusas, equilibrar a nossa relação com o mundo, né? Dentro das deusas vulneráveis é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Não sei se quer colocar um pouquinho mais, esqueci de um detalhe. Você vai falar um pouco mais de cada uma De e aí cada fala dos uma. E a gente olhos? vai entrar nos Tá. olhos, vai entrar em cada uma. Primeiro que isso dá entender em Geral. geral do que é deusa vulnerável, né? Tá. Então a gente entendeu esse geral. Cada uma delas, a gente, é um mundo. Aí a gente vai depois entrar também, quem quiser saber até mais, tem os vídeos, né? Acho Tem que os podia já ir playlist. falando de Então cada vamos uma. entrar, né? E aí Vamos fala do começar óleo. com qual deusa, gente? A ordem que você fez, Pode ser a Perséfone, ordem que eu né? fiz? Então vamos começar com Perséfone? A A filha. filha, Perséfone, né? A mais amada das bruxinhas, eu adoro essa deusa. A gente tem a deusa mais amada das bruxinhas. A É. Perséfone, ela trabalha, como a gente falou, ela trabalha a energia da filha, então ela tem o seu estado coré, até a sua lenda, tudo fala sobre isso, tá? O que ela traz para a mulher? Primeiro, a primeira
ponto da energia Perséfone, que é a grande evolução da mulher, ela sair do estado de dependência para um estado de autoridade de si mesmo, se entender rainha, porque a Perséfone, dentro da sua história, né, do seu mito, ela sai de uma dependência da mãe, que ela é corela, que ela é toda cuidada, ela é muito doce, uma menina muito delicada, e de lá ela transmuta, ela é raptada, ela vai casar e vai para o inferno, né, que é o submundo, o inferno dos gregos, diferente do católico, né, e lá ela vai viver como a rainha, ela casa com o senhor, né, Hades dos infernos, né, então ali ela é a rainha do submundo. Para ela entender essa passagem dela, essa passagem de poder que ela tem, de menina para mulher, ela precisa se entender, sair da dependência, sair desse medo de crescer e crescer como mulher, crescer como ela é. E além disso, a Perséfone, ela tem uma característica, a mulher Perséfone, como a gente fala que ela vive nesses dois mundos, ela vem no mundo do mundo, né, o mundo superior, né, o mundo que nós, né, o nosso mundo, e ela vai para o submundo, ela vai para um novo mundo, uma nova estágio de consciência. A gente fala que a Perséfone, ela tem uma energia muito mediúnica. Ela consegue transcender o mundo natural. Então, ela tem aquela questão de muita intuição, uma mulher muito intuitiva, que tem uma sensibilidade muito grande. Ela é uma grande condutora, porque ela sente o outro, sabe? Ela consegue sentir o outro, ela consegue entender o mundo do outro e ela entende o mundo dela, tá? E ela consegue fazer essa ponte entre uma pessoa e outra. Lembra, essas deusas, elas são de relacionamentos. Então, são características muito fortes de uma mulher Perséfone equilibrada. Em desequilíbrio, né? Claro, a gente vai falar só um pouco negativo, porque às vezes tem um óleo que pode sempre auxiliar nessa parte, pode cair um pouco numa depressão, porque há um vitimismo, que a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque lembra que ela tem uma característica um pouquinho criança, ela sempre parece um pouquinho mais jovem do que ela é. Então, às vezes, ela tem, quando ela cai no negativo, quando ela vai para uma área um pouquinho mais negativa, ela traz um quesinho de criança ali, sabe? Aquela vítima, aquela que não depende de mim, é do outro. Então, a Perséfone, ela precisa pegar a força nas suas mãos e se tornar rainha. Né? Essa é a energia da mulher Perséfone. E aí, Leila, deu para compreender aí, para trazer o óleo para a gente trabalhar toda essa energia? Aliás, desse que você falar, você pode E para ela se tornar rainha também, uma coisa importante para a mulher Perséfone fazer é o corte com a mãe, né? Ela, como sendo a filha, a conexão com a mãe é muito forte, a mãe sempre a protegeu muito, né? E para esse crescimento de fato acontecer, é importante fazer o corte com a mãe e assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. Assim é que ela vai se tornar a rainha. É isso. E quais são os olhos que podem auxiliar essa mulher que tem essa característica Perséfone tão forte? Gente, a Perséfone, ela por ter todo esse ar de mulher, mulher menina. Oi? Tá muito baixinho. Tá muito baixo. Eu vou tirar aqui, só um momento. Talvez trazer mais para perto da boca o microfone. Conseguiu? Melhorou. Nossa, agora tá mais. Gente, vamos falar da Perséfone. Perséfone, ela tem uma característica de mulher menina. Então, mulher menina, aqui a gente traz o óleo essencial da erva doce. A erva doce, ela ajuda toda mulher, até no aspecto da menstruação, para quem tem muita cólica, para quem tem, de repente, dificuldade de fazer essa transição, porque toda mulher menina, ela passa por uma transição e é uma transição de dor. Então, provavelmente, essa mulher que foi pro inferno, coitada, ela deve ter passado por muita dor. Então, existe um óleo aqui que, inclusive, não é indicado para mulheres que estão em gravidez, porque ela é extremamente antipaspmódico, né? Que fala que quando
mexe muito, então, né, pode dar aí algumas consequências, então não é indicado, mas para mulheres jovens que de repente estão passando por um processo, elas podem estar se auxiliando, respirando esse óleo, trazendo, né, esse encanto. Eu acho que ela tem um encanto. E trazendo esse encanto, ela também tem o óleo do eucalipto, trazendo todo esse lado espiritual que é a própria conexão, né? Se você for ver a história do, não a história, mas como o eucalipto ele cresce sempre para cima e muito alto. Então, pessoas que de repente têm muita conexão com o espiritual, esse óleo ele traz, né, essas canalizações, essas intuições que é do alto para cá, né? Do alto para cá. Para cá eu digo para a área terrena, Para né? consciência, né? Para consciência, exatamente. Então, eu imagino que trazendo esses dois aspectos, isso sempre pensando no positivo da deusa, né? Quando ela está no positivo, ela consegue se reequilibrar. Então, fortalecer essas qualidades que ela já tem, que é a própria deusa, né? Então, de Sim. repente, um vitimismo, uma tristeza. Aqui eu trouxe um óleo de patchouli para ela. No caso dela, de repente, ela passar por um vitimismo, o patchouli, primeiro que ele faz uma conexão entre céu e terra, onde coloca ela num aterramento, e eu coloquei o junípero também, que é um outro óleo, que é a força e a coragem, para ela tomar de volta a responsabilidade e não ter esse lado da vítima que joga a culpa no outro, ou de repente o mundo é feio, ou de repente, ai, coitada de mim. Isso não existe para quem toma esse poder e vai para a vida. Então ela provavelmente ela tá lá para encarar uma vida, foi um processo, né? É como se fosse da adolescente para a mulher, né? Então, pô, de repente, esse processo deve ter sido muito doloroso. Então, quando a gente coloca esses aspectos de volta, ela se empodera e vai caminhar na vida e encarar a realidade dentro da, na verdade, dentro da realidade dela, uma grande aceitação, né? Quando ela aceita esse casamento e ela vai para frente e, enfim, ela, na verdade, ela não solta a mãe, né? As circunstâncias fazem com que ela se distancie, né? É um processo Então, natural, né? Ela aceita esse processo natural. Foi o que você falou, Leila, que é igual essa questão do próprio ciclo que você falou, do ciclo menstrual e tudo mais. A Perséfone, ela traz isso. A mulher Perséfone, dentro do seu poder, quando ela realmente está forte, ela aceita seus ciclos naturais. Então, os cortes para elas acaba sendo natural, ela acaba entendendo esse processo de corte, ela acaba entendendo o seu ciclo, tanto é que o próprio ciclo da mulher, ela fica mais equilibrado, porque a mulher é ciclos, né? A mulher, ela não é estável, ela não é paradinha. É diferente do homem, a gente até fala, né? Uma mulher, durante um mês, ela vive todas as emoções, sensações. A cada mês ela tem um grupo de emoções e sensações, assim, que dá para passar com uma vida de um homem, ele não chega a todos eles são, o homem é super estável, até a gente brinca, né? O homem é uma estrada reta e a mulher tem toda umas curvas, né? Uma estrada toda curva, assim. Características diferentes, mas o primeiro passo da mulher aceitar esses ciclos e entender que ela precisa aceitar as mudanças dentro delas. E a mulher Perséfone traz exatamente essa energia, a energia de aceitar essas mudanças de seus ciclos. Exatamente o que você falou, Lula, maravilhoso. que lindo. Então, então, esses são os óleos para ativar a Perséfone. Gente, é Uhum. interessante essa parte dos óleos essenciais que a gente vai estar falando, porque a gente está trazendo eles com as características das deusas, tá? Então, quando a gente faz esse processo do conhecimento das nossas sete deusas, igual a gente falou, todas nós temos as sete deusas em nós, e a gente entende qual que é a mais forte, a mais fraca, às vezes você está precisando equilibrar aquela energia, você entra com aquele óleo, tá? É claro que para ir mais a fundo, até para fazer a mescla de óleos, a gente sempre fala, é um processo terapêutico, tanto para gente que trabalha aqui
o feminino. Então, tem um processo terapêutico para você ir mais fundo e ativar esse feminino, tá? Quando o processo terapêutico dos próprios óleos essenciais. Então, tem algumas misturas que são ok, outras que não dá, tem dosagem. Muita coisa a gente falou isso lá na primeira live de ontem, que já está gravada, está no YouTube. Então, gente, qualquer dúvida, assista essa live que é importante, tá? A gente vai dar continuidade. A gente terminou aqui a mulher Perséfone, que faz o trabalho da filha. E hoje, falando das deusas vulneráveis, nós vamos falar agora da mãe, né? Porque depois da Perséfone a gente coloca sempre a Deméter. Deméter, que Deméter que faz o papel da mãe. Você quer falar um pouquinho da pode ser Deméter? Não fica só eu falando. Deméter, que no mito é a mãe de Perséfone, né? Uhum. A mulher Deméter, na nossa sociedade hoje em dia, é muito aceita. Então, existem muitas mulheres que se expressam muito bem como Deméter, né? É a mãe, é aquela mãe que cuida, né? E orienta, é a grande orientadora. A vibração, né, da mulher Deméter é uma vibração de prosperidade, né? Porque a mãe, ela tem aquele processo da criação e, e tem a generosidade, né? A abundância, né? Como a Marina falou, é alimento, né? A gente fornece o leite, né? E toda essa questão também de cozinhar, né, de preparar alimento, de oferecer o alimento, não só para os filhos, para todas as pessoas, isso é muito Deméter, né? No mito também, Deméter, ela é a deusa do trigo, né, da agricultura, então os antigos povos a tinham como aquela que trazia a prosperidade e a abundância, né? E a generosidade, a gente sabe que está muito ligada também à prosperidade, à abundância, né? Uma mulher Deméter, no seu positivo, é uma ótima orientadora, é uma mulher carinhosa, generosa, né? Muito amorosa, gosta muito de crianças, né? As crianças gostam muito dela também. No negativo, uma mulher Deméter também vai ser muito cuidado, né? Ter um cuidado muito grande com seus filhos, com crianças, gosta muito de criança, porém ela pode sufocar um pouco esses filhos, né? Ela pode sentir que ama e que sabe o que é melhor para esses filhos, né? E fazer e manipular para que tudo aconteça do jeito que ela quer, né? E assim, é claro que os filhos sofrem, né? E ela não percebe, né? Uma outra questão que eu acho que é muito forte para a mulher Deméter é quando os filhos saem de casa. Ela geralmente, independente dela ter sido uma mãe que vibrou mais aí no negativo ou mais no positivo, ela pode sentir a síndrome do ninho vazio, né? Que é praticamente um sentido, uma perda do sentido da vida, né? Tanto amor, tanta dedicação aos filhos e de repente aquilo que era o sentido se vai, né? Por isso a importância da mulher olhar para todos os seus aspectos do seu feminino para que isso não aconteça. Uma mulher que mesmo tenha Deméter muito forte, se ela olha para os outros aspectos da vida dela, para as outras deusas, né? Hera, que olha para o casamento, né? Ártemis, Afrodite, enfim. Se ela olha para outros setores da vida dela, ela está mais preparada para esse momento do ninho vazio quando ele chegar. Não vai sofrer tanto, né? Nesse momento do ninho vazio, ela pode até, a mulher Deméter, entrar em depressão. É uma coisa realmente bastante séria, né? Uma questão legal, acho que esse é um grande ponto para a gente ter foco em Deméter, né? É realmente o cuidar, né? A essência cuidar da mulher. A gente sempre fala que cuidar não significa amar.
A gente sabe que podemos cuidar por amor, mas podemos cuidar também por N razões. Existem a profissão de cuidador, você pode cuidar por uma obrigação, por uma profissão, por uma dívida. Então, você pode cuidar por determinadas questões, mas também por amor. Por isso que a gente fala que é interessante a Deméter estar associada também a outras deusas, porque senão esse cuidar ela acaba esquecendo dela mesma para o outro, tá? Mas o cuidar de Deméter é um cuidado muito bonito, né? Essa questão mãe nossa, de toda mulher, é muito forte, muito reverenciada e muito bonita. Sempre no seu equilíbrio, como a Deise falou. E uma coisa que a gente geralmente ensina para as mulheres Deméters é: vamos cuidar de você mesmo? Ela nunca fez isso, gente. Ser mãe de si Geralmente, mesmo, né? Começa a ser mãe de si mesmo, vamos antes de ser mãe de qualquer si coisa. mesmo. Esse é um convite que Esse a é gente geralmente faz para a mulher as mulheres Deméter. Deméteres, que tem a força mãe. E vamos ver os olhos dessa mulher, de como ativar, para quem precisa de Deméter, ativar a Deméter, para quem tem demais equilibrar. Vamos dar uma olhadinha? O óleo que eu acho que é muito a cara da Deméter, que é a própria Deméter, é o jasmim. O jasmim, ele se coloca no lugar do outro em todas as condições. Então, seja no cuidar do filho, seja no com o zelar pela família, né? Porque ela é muito o outro, as crianças. Então, ela acaba se esquecendo um pouco, mas o próprio jasmim, se você for olhar, ela é uma flor que ela tá aqui e ela esbanja seu cheiro, é para todos. E ela, em sua essência, se de repente a pessoa ela tiver com depressão, ele é um poderoso antidepressivo. Então, é um óleo que faz com que essa mulher, Deméter, que de repente exagerou, ou de repente ela colocou tanto foco no outro, o outro é a razão de viver dela, ela pode se banhar desse óleo, digamos assim, né? Para primeiro exaltar o melhor que existe nela. E quando ela se ama a ponto de amar tanto a si que ela ama o outro. Então, esse amor ele tem que esbanjar. Então, o grande equilíbrio de uma mulher Deméter é exatamente isso, ela conseguir primeiro olhar para si para depois esbanjar. Não adianta ela amar o outro e se esquecer, porque daí existe a falta. Aí que bate aí no controle, que já entra né, na outra linha dela, que é o negativo, né? E eu ainda colocaria o gerânio, porque assim, todo gerânio deveria ser o óleo de bolso de todas as mulheres em todas as suas fases. Todas as suas fases. Exceto criança, porque eu acho que criança é completa, mas a mulher que de repente. Porque o próprio gerânio, ele resgata esse amor próprio. Então, quando você vai falar com uma mulher Deméter, acho que o primeiro óleo que você tem que oferecer para ela, antes dela exaltar esse lado que já existe nela, é o óleo do amor próprio. Para ela olhar primeiro para si, para os próprios sonhos, por mais que os filhos sejam sonhos dela, por mais que o outro seja, né, sempre o outro, mas ela precisa primeiro ter os próprios sonhos, primeiro ter essa força interna para depois dividir, esbanjar, e eu acho que aí fica uma Deméter completa. É por isso que a gente fala, né? O gerânio a gente falou ontem, na live de ontem. Para quem não assistiu, assista, tá? Maravilhosa. A gente explicou muito sobre o funcionamento dos óleos essenciais, como usá-los. E principalmente nós falamos sobre a deusa alquímica Afrodite, e ela era a base do óleo do gerânio, né? E quando a gente fala das deusas, a gente fala Afrodite, que é o amor, é a base do feminino, ele precisa estar acionando todas as deusas, né? Todas as deusas têm que fazer parte, a Afrodite tem que estar ali, por isso que ela é alquímica, né? Por isso que ela está ali conectada a todas as deusas. Então, igual a gente falou, gerânio tem que ter para o feminino. Então, realmente, equilibrando Afrodite com Deméter, você consegue o equilíbrio. Então, gerânio
com jasmim, você traz esse equilíbrio de Deméter. Uhum. Aí ela vira a mãe que A pode mãe de ser, né? amor, né? Equilibrada. A mãe abundante, equilibrada, presente, né? Onde ela vai fazer isso por abundância, ela vai transbordar todo esse carinho, todo esse cuidado, esse querer cuidar, só que com qualidade, né? Ela não faz isso por obrigação, ela faz isso por amor, de tanto que ela tem, ela vai lá e doa, né? A energia da doação, né? Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente tem essa compaixão amorosa, é uma compaixão, uma sabedoria amorosa. Então é muito bonito a gente trazer, né, esses olhos, esse resgate dessas energias, né? É a fitoterapia, a fitoenergética, aromaterapia, que nada mais é do que ciências que estudam as plantas. E essas plantas já vêm de um conhecimento xamânico, é uma coisa muito mais antiga, né, dos índios, né, das nossas gerações anteriores que usavam as ervas para se banharem, para tomar um chá, para a gente cuidar da própria saúde, né? Então, em todos os aspectos, a mulher, ela tem todo um ciclo menstrual, ou de repente todo um ciclo de menstruação até a menopausa, né? Que é a nossa fase, né? Então, a gente precisa desse respaldo dessa natureza e começar a respeitar a nossa própria natureza, entender qual que é o momento da criação e qual é o momento do descanso, porque existe um momento, né, da fase onde a gente a própria fase da menstruação pede para que a gente entre no nosso introspecto e olhe para si, olhe para as questões que a gente precisa trabalhar. Então, toda mulher ela precisa primeiro se cuidar, entender primeiro essas emoções, para depois trazer para o mundo toda essa riqueza. Nós, mulheres, somos flores. Então, quando a gente fala de aromaterapia, a gente traz todas essas plantas, as flores. Na verdade, a gente está trazendo um pouco de nós, né? Então, eu imagino que isso só nos fortaleça. São instrumentos que nos fortalecem no nosso dia a dia. Ai, Leila, Digamos que está adorei. mais Adorei esse que organizado, nós né? somos flores. Amei. Fiquei emocionada, adorei. Então, é exatamente isso, né? A gente entender os nossos ciclos, entender as nossas deusas e usar a natureza para realmente nos equilibrar. Esse é o nosso foco aqui. E vamos passar para a próxima deusa? Vamos lá. Então, A rainha. exato. Agora a gente vai entrar na rainha, né? Das 3 deusas que nós vamos tratar hoje, né? Do grupo de deusas vulneráveis, ok? A terceira deusa que a gente trabalha é Hera, tá? Dentro dessa questão dos relacionamentos, que é o que a gente está tratando hoje, né? Os relacionamentos, a mulher e como se relaciona com o mundo, ela fala sobre o casamento. Hera é a grande senhora do casamento e a grande rainha também, né? Ninguém era superior a Hera, que era esposa de Zeus na mitologia, né? Até para os romanos é Juno, né? E ela fala do quê? Da mulher e o poder, a relação direta da mulher com o poder. Tá? Normalmente, a essência ela vem para a mulher já numa segunda parte, metade da vida. Tá? Ela já tem mais forte em si uma energia de poder interno, ela já caminhou um pouco. Então, ali depois dos 35 anos ali, ela já está realmente trabalhando e já está com a força de Hera. Mas é claro que temos mulheres que são Eras desde nova, tem a força de Hera já muito nova, então é normal, ok? Ter Hera com a gente. E ela faz parte da gente. Como é essa energia? Vamos entrar na mulher Hera. Primeiro, a mulher Hera quer casar, ela sonha em casar, porque ela trabalha a vibração do casamento. Mas o que seria esse casamento quando a gente pega em energia? Hoje a gente pensa numa instituição casamento, claro, é o que a gente vê na mente. Mas o que é um casamento? O casamento é o elo de união, tá? De comprometimento. Eu estou com você e nós vamos caminhar junto
rumo a uma evolução na alegria e na tristeza, mas estamos juntos, entendeu? Então, essa força de Comprometidos. comprometimento, de estar junto, de caminhar, é força de Hera, tá? Hera traz essa união, tá? Por quê? Porque ela quer uma evolução, mas ela não quer uma evolução só dela, ela não está buscando, eu quero chegar nesse ponto. Ela quer, ela pergunta, ela quer, nós vamos chegar a esse ponto. E eu vou junto. O que eu puder fazer para ir com você, nós vamos juntos, nós não vamos sós. Porque a gente fala sobre casamento sagrado, cósmico, né? Que vai gerar. Lembra que a gente falou da criação, do divino, pai, mãe e filho? Para você ter esse equilíbrio, você precisa da união, do comprometimento de Hera. A gente até fala que a Hera é uma das deusas que o ideal dela é andar com Afrodite, né? Porque a união com base no amor, né? Porque Hera fala de união, Afrodite fala de amor. Então, os dois juntos. Uma Hera sem Afrodite fica uma união mais por interesse. Então, tem que tomar um certo cuidado. Existe uma manipulação. Mas a força de Hera é o reconhecimento do poder da mulher. A mulher ali, ela comandando, pensa uma rainha. Qual o papel de uma rainha? É comandar uma nação, né? É estar ali ao lado do rei, os dois ali equilibrando e colocando a nação melhorando a nação. Então, normalmente, a gente vê a energia de Hera muito nas primeiras damas, nas próprias rainhas e nas princesas casadas. Então, você vê a Kate, né? Também, uma grande Hera. E elas são mulheres, assim, que elas sabem se comunicar. Elas têm uma classe interna delas, elas sabem o momento de muito poder, né? Aquela que olha para você, você gela até a alma, né? É uma Hera. É a mulher que sabe o seu valor. Sabe o seu valor. A mulher era vibrando no positivo, ela sabe o valor dela. E ela não precisa transparecer, ela não precisa chamar a atenção para isso. Ela vibra nesse valor, tá? Porque normalmente uma Hera, ela sempre está ao lado do marido. É uma rainha com um rei. A união para ela é importante. E ela sabe que às vezes ela vai estar à frente, mas às vezes ela vai precisar estar atrás, às vezes vai estar ao lado. Ela sabe que para esse caminhar, precisa de determinados pontos. Nem sempre ela vai estar à frente, mas ela sabe que ela tem tanto poder, tanta força, que ela sabe que às vezes ela precisa deixar que o outro brilhe para a união ser melhor. Entendeu? E às vezes ela sabe que ela vai ter que falar mais alto e vai ter que brilhar, porque é o momento que ela precisa. Então, ela consegue se conectar nessa união, tá? Essa é a força de uma era extremamente equilibrada, ok? Uma era que é desequilibrada, vamos dizer assim, que está numa energia muito forte, sem essa parte de amor, sem conexão Afrodite, ou sem conexão com outras deusas, aí ela fica só poder. E quando você fica só no poder e esquece o amor, você fica ditador. Aí ela só tem foco, mas ela não consegue olhar o outro na relação. Entendeu? Aí não cresce. Okay? E uma mulher com uma era muito forte, no negativo ela também pode ficar muito ciumenta. Sim. Assim como era no mito, né? Era muito ciumenta e vingativa. Né? Uma mulher era desequilibrada também, ciumenta e vingativa. Então, Hera precisa ativar o amor nela, tá? E é uma mulher já, como a gente falou, é uma mulher mais madura, porque quando você trabalha o poder, o equilíbrio da mulher é amor e poder. Ela tem que trabalhar esses dois lados com Hera. Como uma deusa. Como uma deusa, poder. Eu sempre lembro disso, tu quis falar para não ficar. Você me mantém. Mas é exatamente. Você quase cantou a música. Gente, falando em poder, olha, o óleo que eu indico é o óleo de sálvia. E assim, e falando em poder, a gente tem que falar da periquita empoderada, que é o que a sálvia traz. Inclusive, fica aqui a dica para todas as mulheres que querem ter uma saúde
implacável. Essa saúde implacável, vocês têm que olhar, vocês vão ter que ver o vídeo anterior de como usar esse óleo, porque a sálvia, algumas gotas dela. Ai, Deus, deixa eu responder aqui. Você tem uns comentários. Tá maravilhoso os comentários. É empoderado. Eu vou explicar. Gente, algumas gotinhas de sálvia para fazer banho de assento. Depois vocês buscam lá como se faz esse banho de assento. Porque imagina a Hera, mulher de Zeus, ou seja, 2 deuses, casado com o maior deus do mundo, e ela tinha que estar muito bem para ele e para ela. Ou seja, esse óleo, ele traz propriedades para deixar a nossa saúde, né, a nossa saúde íntima poderosa. Porque o nosso maior poder está na nossa sexualidade. Então, se você quer ter uma boa relação, você tem que ter uma boa saúde, digamos assim. Então, quando a gente fala sobre propriedades que cuidam da nossa saúde interna, seja no aspecto físico mesmo, né, da gente ter ali um órgão sexual firme, né, onde a gente consegue fazer aí contrações, né, porque toda mulher que já passou por gravidez, não sei se vocês conhecem o pompoarismo, né, então existe todo um trabalho em cima disso. Quando a gente incrementa essa ciência, essa sabedoria ancestral, né, de colocar essas ervas ao nosso favor, a gente recupera a nossa vitalidade. Então, seria muito importante para quem era trazer esses óleos essenciais, que também é o gerânio. Eu colocaria o gerânio para o amor próprio, para o feminino dela, mais a sálvia, que vai trabalhar aí o aspecto físico dela, trazer aí a autoestima, trazer aí não só o poder, mas também trazer. Nossa, me escapou o nome agora. Quando a gente fala sobre. Nossa, escapou. Já foi. Mas quando a gente mistura esses 2 óleos, a gente consegue trazer a autoestima. Então a gente vai trabalhar aí o amor próprio, a nossa fortaleza, conseguir cuidar da nossa saúde e emplacar aí numa vida saudável, uma sexualidade saudável. A libido, essa palavra que voltou. A gente conseguir trazer essa libido dentro do casamento. Porque a gente escuta muitas histórias de mulheres que depois do casamento perderam a libido. Então, não é quando a gente fala sobre sexualidade, não é uma coisa qualquer. A gente tem que trabalhar a emoção e a psique para a gente resgatar esse desejo, trazer isso como uma criatividade, como algo que tem que vir do interno, é uma força interior, para que a mulher ela sempre esteja ativa na relação, esteja sempre com voz ativa também na relação, em todos os aspectos, físico, psíquico, emocional e espiritual. E a mulher, ela tem toda essa sensibilidade, ela traz esse leque, e esse que é talvez uma riqueza que a gente já traz dentro do nosso DNA, que é uma sensibilidade que só a mulher tem. O homem tem também, mas a mulher, ela traz isso no seu instinto, na sua natureza. Então, assim, a gente brinca aqui, né, com algumas coisas, mas se você for trazer para a nossa realidade, muitas mulheres sofrem desses problemas de falta de libido, de repente perder um pouco desse poder, até o poder de expressão, de conseguir ter uma conversa íntima com o marido. Então, esse poder ele não é só afrodisíaco, mas é algo que desperta na mulher o eu dela, o eu superior dela, a essência dela. Então, isso eu acho que é o grande resgate de todas nós mulheres para essa geração, né? A gente já tem
graças a Deus a gente já tem esses instrumentos que a gente pode começar a trabalhar e falar já numa linguagem mais amorosa, conseguir quebrar objeções, deixando de acreditar que a mulher ela precisa ser submissa para ser feliz. E a gente não precisa ser submissa em nossas atitudes ou voz dentro da família, dentro de uma sociedade. A gente pode trazer a nossa essência feliz, a nossa essência de abundância. E eu acho que esse é o verdadeiro poder da mulher, né? Ela é flor, né? Então, toda flor, ela esbanja a beleza dela, o perfume dela. Então, ela está presente por estar. Ela existe. E a flor, ela vem, né? Ela não pede licença, ela brota. Então, esse é o nosso, né? Essa é a nossa missão como mulher, enquanto, né, sociedade, enquanto família, enquanto mãe, filha, em todos os aspectos, né, mediúnicos e tudo mais. Então, a força, e você falou muito bem, Leila, a mulher era, como a gente falou, que ela normalmente ela aparece muito forte na segunda metade, né, da vida, já a partir dos 35, né, para frente, né, uma média, claro, realmente é um período em que começa-se a trabalhar a libido mesmo, né? Essa parte, claro que ainda não na menopausa, mas depois que vem a menopausa, diminui a libido, isso é normal, isso biologicamente é normal, mas claro que a gente não precisa perder a libido, porque hoje a gente tem outras, igual temos essa possibilidade de nos auxiliar. E a mulher era, quanto mais a conectada a Afrodite, melhor para o seu poder. Porque senão o perder dela fica muito no externo, no outro, e ela acaba esquecendo também dela. Lembra? Essas três deusas que nós estamos falando hoje, que, que foi a Perséfone, a Deméter e a Hera, que são as deusas vulneráveis, elas como trabalham a parte do relacionamento com o outro, né? Se elas estão num desequilíbrio, ela acaba, todas as três acabam esquecendo dela mesma por causa do outro, em algum ponto. Né? Então, lembra que a gente fala Afrodite, que foi que a gente conversou ontem, né, na primeira live, que tem o gerânio, assim, ela precisa estar conectada. Então, muito bem falado, é um ponto importante, ok? E hoje nós trabalhamos essas três grandes forças, né? Essas três grandes deusas, dentro das 7 deusas que nós já trabalhamos aqui, que a gente fala sobre o equilíbrio do feminino, né? O equilíbrio da essência feminina sagrada. A gente utiliza essas 7 grandes deusas. E aqui a gente está fazendo os grupos das 3 maiores, sendo que hoje foi as três vulneráveis. Ontem nós trabalhamos Afrodite. Então, quem por acaso está entrando agora também, tem um pessoal que entrou antes, já entrou por agora. Então, já aviso, dá uma olhadinha no primeiro vídeo, porque lá vai estar explicando direitinho o que é óleos essenciais, como usar, que é importantíssimo a gente saber como usar, a diferença de óleo sintético, óleo natural. E falamos de Afrodite, que é a base do feminino, a base alquímica. E a Afrodite a gente vai acabar falando em todas as lives, porque a Afrodite ela é a deusa alquímica, ela faz conexão com todas as deusas, ela é aquela que anda por todas as deusas, né? Ela transita por todas as deusas, então acaba falando. E hoje nós falamos do relacionar-se, né? As deusas vulneráveis, que é o relacionamento, nossos papéis no mundo. A filha, a mãe e a esposa, né? De uma forma mais simples. E amanhã nós vamos falar, né, como nós falamos das vulneráveis hoje, amanhã nós vamos falar das conhecidas virgens, que não são virgens no sentido literal da palavra, né? Mas falam sobre a mulher e a relação dela e o mundo, é a mulher e o mundo, ela já não é conexão com o outro, né? É ela agindo no mundo, que tem uma força incrível também. E lembrando que a gente tem que conectar a todas, né? Isso é muito importante. Comentar alguma coisinha, Dê? Ia perguntar a Leila, você vende os óleos, né? Como que faz para te encontrar, para comprar os óleos? Olha, agora em plena quarentena,
eu estou indicando o meu site, que é lojachan.com.br, loja Chan com CHAN, mas também tem a loja física, então quando passar toda essa fase aí de quarentena, vocês estão convidados aí a passar na loja, que fica na rua Condessa de São Joaquim, 322, perto do metrô São Joaquim, aqui em São Paulo, mas pelo site você consegue ter todas as dicas aí de todos os óleos, como usar, lá tem as proporções certinhas, então deem uma acessada lá no site. E Facebook e Instagram, @lojachan, CHAN. Legal. Legal. E eu vou fazer agora um convite para quem quiser saber mais como anda internamente essa vibração das deusas, né? Em si. A gente fez um teste, eu e a Marina, e disponibilizamos ele na descrição do perfil do Tecendo Essência, tem um link aqui no Instagram. É só entrar, primeira opção, teste deusa pessoal, você solicita, a gente envia por e-mail, é um teste maravilhoso, você fica sabendo qual a pontuação de cada uma das 7 deusas. Não é só para descobrir qual é a sua deusa pessoal, você descobre todas, é muito bom. Ok? E é isso, a gente se vê amanhã, então. Até amanhã e a gente vai. Nossa, vai ser bem legal amanhã, hein? Até amanhã. Até. Tchau, tchau.